Cloroquina e seus efeitos colaterais. Hoje eu vou falar para você os principais efeitos dessas medicações nos olhos. Eu já expliquei que toda medicação tem pelo menos dois efeitos, e isso tem tudo a ver com o assunto de hoje. A cloroquina, como toda medicação, ela também tem seus efeitos principais e também tem os seus efeitos colaterais. E você vai entender por que isso é tão importante na minha especialidade. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. A cloroquina e a hidroxicloroquina fazem parte do grupo dos antimaláricos de síntese. Eu estou citando isso só para você saber a que grupo essas medicações pertencem. A cloroquina começou a ser utilizada lá na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940, para tratar malária. Na época, era usada uma dose em torno de mais ou menos 500 mg em uma semana. Mas o início de tudo sobre o tratamento de malária com outros princípios ativos é de mais 300 anos atrás, uma medicação que era obtida de uma árvore. Agora, em relação à cloroquina, os pesquisadores começaram a descobrir que ela melhorava também os sintomas de doenças do colágeno, doenças autoimunes e doenças como artrite reumatoide e lúpus eritematoso, discoide ou disseminado. Na nossa área, na oftalmologia, todo médico recebe com muita frequência pacientes encaminhados pelo reumato ou pelo dermatologista para avaliar retina e campo visual principalmente. Você sabe por quê? Porque todas essas medicações que eu acabei de citar têm potencial de causar efeito nos olhos. E no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, elas são usadas no tratamento dessas doenças reumatológicas. E uma vez tendo potencial de causar efeitos colaterais, precisam ser avaliados periodicamente, ou seja, de tempos em tempos. Agora, uma curiosidade. Você sabe de onde vem a origem da palavra lúpus? Lúpus vem de latim e quer dizer lobo. Antigamente, quando a pessoa tinha essa doença e não era tratada, naquela época, começava a aparecer umas manchinhas no rosto da pessoa, que faziam ela ficar com esse aspecto de lobo. Bom, enfim, aí você pode perguntar, por que o reumato encaminha o paciente para poder fazer avaliação de fundo de olho? Porque o efeito principal dessa medicação é tratar a doença reumatológica, o lúpus ou artrite reumatoide. E um dos efeitos secundários são os problemas oculares. Existem outros, mas hoje eu vou falar naquilo que é a minha especialidade, tudo bem? A cloroquina, usada na forma de difosfato, tomada via oral, ela é rapidamente absorvida pelo intestino e ela é metabolizada de forma lenta e pode se acumular em alguns tecidos, como fígado, baço, pulmões e rins. Nos olhos, ela pode ficar depositada em todos os tecidos que contêm melanina. Melanina é um pigmento. E quais locais são esses? Íris, coroide e principalmente no epitélio pigmentado da retina, EPR. Por uma questão de segurança, para os olhos, a forma mais usada é o sulfato de hidroxicloroquina. Essa forma é 40% menos tóxica do que a cloroquina, apesar dos comportamentos farmacocinéticos serem bem semelhantes. Agora eu vou citar para você alguns desses efeitos tóxicos dessas medicações. Primeiro, ceratopatia com depósitos epiteliais. Cerato vem de córnea, quer dizer, pode haver microdepósitos, pequenas partes microscópicas dessa medicação que se agrupam e elas se juntam, elas se depositam nessa parte do olho que chama córnea. Segundo, alteração na acomodação. A acomodação é a capacidade que a gente tem, o nosso olho tem, de focar para longe e para perto. Existe um músculo que controla isso, claro que muito pequeno. Nosso olho tem tipo um zoom, é um foco. E esse músculo, que chama músculo ciliar, faz o controle disso. Ele controla o longe e o perto, o foco. E isso pode ser alterado depois de algum tempo de uso dessas medicações. Terceiro, opacidades subcapsulares posteriores. Isso é como se fosse aqueles mesmos depósitos que eu acabei de citar na parte da frente, só que agora na parte de trás do cristalino, também é microscópio. Importante, todas essas alterações que eu acabei de falar, existem pesquisadores que acham que essas alterações elas podem não ser da cloroquina. Isso precisa de muita pesquisa ainda. Agora o último, que é o quarto, que é a retinopatia. Essa sim já é confirmada como certa. Ou seja, ela realmente pode acontecer por causa de todas as medicações que eu acabei de citar. Na maculopatia por cloroquina, as alterações iniciais são lesões pigmentares na periferia da retina e depois vem as alterações vasculares discretas, como diminuição do calibre das arteríolas e edema da retina. E por fim, vem a maculopatia, podendo chegar até uma figura que a gente conhece como olho de boi.
Por ser mais grave, o paciente precisa ser acompanhado de tempos em tempos para poder saber como é que a retina daquele paciente está. Só para você saber, existem 3 tipos de maculopatia ou doenças da mácula. Mácula é uma região da retina que fica lá atrás no fundo de olho. Existe a maculopatia tóxica por irradiação, maculopatia tóxica por dispersão, dispersão metálica, tipo calcalose e siderose, e maculopatia tóxica medicamentosa, que é o assunto de hoje. E existem vários tipos de medicamentos que podem causar esses mesmos efeitos e eu vou deixar do lado aqui algum deles. Como a maculopatia é irreversível e pode se agravar mesmo quando o paciente para com o tratamento, a pessoa precisa ser acompanhada de perto. Agora precisa ficar super claro o que eu vou falar. Todas essas alterações que eu acabei de citar só vão acontecer depois de um longo período de uso, graças a Deus. E os pacientes que desenvolvem essa maculopatia, elas representam 1 em cada 1000 pacientes daqueles que fazem terapia prolongada com cloroquina. A função do oftalmologista aqui é de prevenir essa retinopatia, já que não existe tratamento curativo. Importante frisar, essas alterações geralmente acontecem de forma tardia, após um longo tempo de uso, depois de pelo menos 1 ano de tratamento. Agora, quais exames devem ser feitos para um paciente que vai começar a usar cloroquina ou hidroxicloroquina? Primeiro, a acuidade visual, para saber a quantidade que a pessoa enxerga. O segundo, fundo de olho, que é para poder avaliar a retina. Terceiro, teste de cores. Quarto, campo visual. E quinto, exames que vão avaliar a função retiniana, tipo eletroretinograma e eletrooculograma. Esses exames são feitos para avaliar como a retina está funcionando e geralmente as alterações no EOG, que é o eletrooculograma, eles vêm antes. Felizmente, as alterações nos resultados desses exames vão acontecer quando as alterações já são visíveis no exame que a gente faz, no exame de fundo de olho. Isso é ótimo, porque mesmo com o aparelho habitual nosso, que é o oftalmoscópio, a gente já consegue ver as mudanças sem precisar pedir exames caros e mais difíceis de ser encontrados. Esses exames devem ser feitos a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos que a pessoa estiver usando uma dessas medicações. A intoxicação não é comum na dose que elas são usadas, normalmente. E qual que é a posologia? Posologia é a quantidade que a gente usa dessas medicações, é a dose. Dose que a gente prescreve uma medicação, geralmente. A dose máxima que o reumato usa é de 40 mg quilo dia de cloroquina e de 6 mg quilo dia de hidroxicloroquina, considerando o peso ideal do paciente. Aqui cabe uma reflexão. Você sabe qual que é a diferença entre aquilo que é um remédio ou medicamento e aquilo que é um veneno? É a dose. Tudo em altas doses pode matar. Se você pegar todas as medicações e for ler na bula, provavelmente você vai encontrar que aquela medicação, o princípio ativo dela em altas doses, pode causar riscos à saúde e à vida. É importante a gente ter esse tipo de clareza, tudo bem? Acho que é isso. Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa lá no nosso Instagram. E eu quero te convidar para que você siga a gente lá. E deixe nos comentários aqui a sua opinião, algum aspecto, algum detalhe que você acha que pode ser discutido aqui e que vai melhorar as nossas conversas. Um grande abraço e até o próximo.